Você sabe o que é idolatria? Você se acha um idólatra? A idolatria é um problema grave na vida pela fé. E é sobre idolatria o nosso programa de hoje. O que é idolatria? Idolatria é quando nós atribuímos características do divino a coisas que não são divinas. Um ídolo é aquilo sem o qual nós não podemos viver. Algo para o qual nós olhamos e dizemos: se eu te perder, a minha vida deixa de ter sentido. De uma maneira muito simples, idolatria ou ídolos são substitutos do verdadeiro Deus. E se você respondeu no início do nosso programa que você não é um idólatra, espere um pouco, pois você vai perceber que existem muitas coisas na sua vida que podem se tornar um ídolo. Um homem muito conhecido chamado João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso significa que qualquer coisa que não é Deus pode facilmente se tornar um Deus para nós e assumir o controle e todo lugar do nosso coração. Em toda a Bíblia, a idolatria é apresentada como um grave problema para todos nós, pois é através dela que nós substituímos o verdadeiro pelo falso. E a Bíblia é muito clara ao dizer que ídolos não falam, não enxergam e não ouvem. E há uma citação na palavra de Deus que diz que na hora que nós mais precisamos dos ídolos, eles não estão lá para nos socorrer. O profeta Ezequiel nos conta que nós precisamos de uma transformação. Uma transformação que vem de dentro, que vem do nosso coração. Pois o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então nós precisamos de uma mudança dentro de nós, nesta fábrica que produz tantos substitutos para o verdadeiro Deus. E ele diz para nós que quem faz essa mudança é o Senhor. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, então nós precisamos de uma mudança no nosso coração. Uma mudança que somente o Deus verdadeiro pode fazer para desocupar a nossa vida desses substitutos sem vida. Deus precisa fazer uma mudança de tal maneira que Ele nos leve a amá-lo e a servi-lo com todo o nosso coração. Mas também levar a nos dizer: Senhor Jesus, eu só tenho a Ti, e isso me basta.
idolatria. A idolatria é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na sua vida, na minha vida. Talvez você pense, não há nada que ocupe o lugar de Deus na minha vida. Mas pense um pouco. Pense um pouco mais. Quando nós falamos de idolatria, geralmente não pensamos nos ídolos que nós abrigamos nos nossos corações, nos falsos deuses que abrigamos nos nossos corações. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, nos disse algo muito importante na compreensão sobre o que significa a idolatria. Em Romanos capítulo 1, no verso 25, ele diz o seguinte: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Quando falamos de idolatria, nós estamos falando de coisas últimas, dessas coisas cuja vida não tem mais significado sem elas. Coisas que para nós representam tanto e significam tanto, que nós somos capazes de tirar a própria vida quando as perdemos. Idolatria é muito mais do que as pessoas supõem e imaginam. Quer ver um exemplo? Se falamos de idolatria, nós falamos de recursos, nós falamos de família, nós falamos de saúde, falamos de sucesso, falamos de nós mesmos. É muito comum fazer esta confusão, porque nós nos esquecemos que no lugar do Criador, colocar a criatura é algo que a gente faz com muita frequência, concorda? Existe um problema envolvendo essa questão da idolatria, porque os ídolos, eles nos exigem muito mais do que nós supomos oferecer e devotar a eles. O ídolo exige o seu tempo, o ídolo exige os seus recursos, o ídolo exige o seu esforço, o ídolo exige a sua devoção. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala de servir e adorar. Ele fala daquilo que nós adoramos, que nós consideramos importante demais, e aquilo que nós servimos, nós nos devotamos a isso. Perceba que uma pessoa cujo ídolo é o dinheiro, por exemplo, ela dedica todos os seus esforços, toda a sua vida em prol de conquistar, de obter. Quando ela não tem, ela fica triste. Quando ela tem, ela fica feliz. O ídolo determina a temperatura, o ídolo determina a temperatura em que os nossos corações estarão. A família, uma criatura, algo criado por Deus, pode se transformar num ídolo também. Eu já vi muitas pessoas dizendo que quando perderam entes queridos, perderam também o sentido para a vida. É triste falar isso, mas nós pegamos boas coisas da criação de Deus, como filhos, como cônjuges, como recursos, e os transformamos em ídolos, em coisas últimas para nós. Nós podemos falar do poder. Quantas pessoas, em busca de poder, elas não destroem outras pessoas? O poder, o prestígio se tornam um ídolo para elas. Elas não conseguem viver sem essa condição. E quando perdem a sua reputação, quando perdem o seu bom nome, quando perdem a sua influência, elas são capazes de realizar coisas terríveis. A idolatria, ela pode ser percebida nas pessoas que se amam tanto, mas tanto, que através de preocupações com a saúde, procedimentos estéticos, através de um mundo de alternativas, elas adoram a si mesmas, esquecem de adorar e servir ao Criador. Lembre-se, Paulo está dizendo de servir e adorar a criatura. O quanto das nossas vidas nós não devotamos a nós mesmos, o quanto das nossas vidas nós não servimos a nós mesmos
e todas as vezes que substituímos o Criador, Todo-Poderoso e Soberano, pela criatura, nós estamos adorando deuses falsos, nós estamos sucumbindo à idolatria. E há uma má notícia ainda para você, mas não se desespere. O nosso assunto terminará com uma boa notícia. A má notícia é que toda a Escritura, toda a Bíblia nos ensina que os ídolos nós os abrigamos nos nossos corações. Jesus denunciou esses falsos deuses quando disse que eles estariam dentro de nós, quando essas coisas que nós consideramos últimas e coisas que nós entendemos que sem elas a vida não faz sentido, brotam nos nossos corações e nos impedem de adorar e servir ao Criador. O que fazer nessas horas, quando os nossos corações, como já falamos no programa, se tornam uma fábrica de ídolos? Os nossos corações têm a capacidade de produzi-los em larga escala. Diariamente você pode adotar um ídolo diferente, você pode adotar um Deus diferente. A idolatria é assim, ela ocupa o lugar de Deus no seu coração. E a má notícia que eu disse é que nós não temos em nós mesmos o poder e as condições de lidar com esses falsos deuses. Pense comigo que os nossos corações são frágeis, fracos, são duros, corações de pedra e incapazes de vencer esses falsos deuses. Do que nós precisamos? Qual é a resposta para encontrarmos algo que nos seja último e definitivo e que resolverá o problema da idolatria nos nossos corações? A resposta nos é dada no Evangelho. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém ou daquele que tem o poder de destruir os ídolos nas nossas vidas e Ele mesmo ser para nós a nossa causa última. E esse Salvador é Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos nos converter dos ídolos para viver uma vida de devoção ao único Deus vivo e verdadeiro. Meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando de casa, a má notícia é que você não pode fazer por si mesmo. Você não pode vencer a idolatria por si mesmo. Você não pode lutar contra os falsos deuses. Mas Jesus Cristo, o Salvador, a quem você pode se entregar pela fé, a quem por meio da fé você pode adorar e servir, tem o poder de te colocar diante, de te colocar dobrado, de te render ao único Deus vivo e verdadeiro. Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Um dia, os seus recursos, eles vão acabar ou você não precisará mais deles. Um dia, a sua família pode te deixar. Um dia, você pode perder a sua família, infelizmente. É possível que em algum momento da sua vida, todo o prestígio que você possui, você não tenha mais. E você se desespere e acredite que a sua vida perdeu o sentido. Talvez todo o desejo que você possui de viver para sempre, ele esbarrará num grande problema chamado morte. E o ídolo que você tem, maior que é você mesmo, ele não te será suficiente. É por isso que hoje, para vencer a idolatria, para lidar com os falsos deuses, esses ídolos que os nossos corações abrigam e acolhem de maneira tão fácil, você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que os destrua. Você precisa de alguém que os vença. E você não pode fazer isso. Mas a resposta bíblica é que nós temos em Jesus Cristo a esperança para vencer os deuses falsos. Dinheiro, poder, religião, família, saúde, você mesmo. São deuses falsos que, quando se tornam as coisas últimas
que sem elas a vida não tem significado, se tornam ídolos. Você pode sair da idolatria para a adoração verdadeira por meio de Jesus Cristo. Entregue-se a Ele. Faça agora uma sincera oração de fé, dizendo: Senhor Jesus, eu me entrego, eu me rendo ao único Deus vivo e verdadeiro e peço que o Senhor arranque o meu coração de pedra e me dê um coração de carne, suscetível e sujeito à vontade do único e soberano Deus. Que por meio de Cristo você encontre o verdadeiro Deus, que por meio de Cristo você vença os falsos deuses, que por meio de Cristo você vença a idolatria. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. E talvez você precisa nesse momento se arrepender dos substitutos sem vida que o seu coração tem construído. Os ídolos podem ser dos mais variados: dinheiro, trabalho, a própria família ou até mesmo o prazer. De todas essas coisas, Deus precisa mudar o nosso coração, o seu coração. E nós podemos fazer isso em oração, nos submetendo humildemente à graça de Deus. Eu quero orar com você e por você que precisa ser mudado, ter transformado o seu coração pelo único e verdadeiro Deus, de modo que você possa amá-lo, servi-lo e obedecê-lo em todas as coisas, mas principalmente ver a beleza da glória deste Criador, deste verdadeiro Deus, na face do seu Filho, que é Jesus Cristo, e ao ver esta glória, ser transformado por Ele. Eu te convido a que ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós confessamos diante do Senhor que construímos muitos ídolos em nosso coração. Ó Deus, estes substitutos sem vida que ocupam o trono da nossa vida e diante do qual, Deus, nós centralizamos todas as coisas que fazemos. Ó Deus, se nós perdemos as coisas que temos, a nossa vida não deixa de ter sentido. Mas se não tivermos o Senhor, é aí que a nossa vida não tem sentido. É aí, ó Deus, que a nossa vida é vazia, vazia de propósito, vazia até mesmo, ó Deus, de significado. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor substitua o nosso coração de pedra e coloque em nós um coração de carne, de modo que possamos servir e adorar o Senhor com todo o nosso coração. Mas principalmente, ó Deus, o Senhor precisa abrir os nossos olhos para ver a Tua glória, a beleza da Tua santidade em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor da nossa vida e a pessoa que deve ocupar o trono do nosso coração. Ó Deus, nos transforme aquele que está em casa e nos acompanha, que o Senhor possa tirar estes ídolos do nosso coração e assim, ó Deus, assumir o controle total e pleno de nossas vidas. Ó Deus, nós nos arrependemos diante de Ti, nos submetemos em oração e nos submetemos humildemente à Tua graça, da qual nós somos dependentes, pois Tu és o verdadeiro Deus. Tu és o único que traz significado e sentido à nossa vida. E, ó Deus, somente a Ti podemos dizer que o Senhor é suficiente para nós e que se temos o Senhor, temos tudo. A nossa vida tem sentido, significado e propósito. Que o Senhor assim nos abençoe e nos transforme pela Tua graça e pela Tua bondade, através de Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Uma das maneiras que nós encontramos de identificar os nossos ídolos é conhecendo a si mesmo, conhecendo suas características, seu comportamento, sua maneira de agir. Conhecendo um pouco mais de si mesmo, a gente consegue identificar alguns ídolos. Mas ainda assim nós encontramos, às vezes, dificuldades nesse sentido. Então nós precisamos buscar a Deus em oração. A oração, ela nos mostra o caminho, ela nos esclarece, ela nos ajuda. Quando nós oramos, nós conseguimos ver e conseguimos também saber de Deus
algumas realidades que nós estamos vivendo e às vezes pareciam ocultas até mesmo aos nossos olhos. Então Deus é capaz de nos mostrar onde nós temos falhado, onde nós temos encontrado ou colocado ídolos, né, na nossa vida. Nós podemos também, além da oração, é claro, a gente busca na palavra de Deus também o caminho para conhecer melhor a si mesmo, saber como nós temos agido, o que nós temos feito. O orgulho não nos ajuda. Quando nós humildemente reconhecemos quem nós somos, o que fazemos, como nós agimos, nós conseguimos identificar as nossas falhas, não só do nosso caráter, mas as falhas que nós encontramos no nosso coração, aquilo que tem sido colocado entre nós e Deus, aquilo que tem se posicionado no lugar de Deus em nossa vida. Então, nós podemos identificar assim, buscando conhecer melhor a si mesmo, buscando a Deus em oração para que Ele nos mostre, para que Ele nos esclareça, para que Ele nos ajude, buscando na palavra de Deus, enxergar através dela aquilo que Deus quer, que precisa, e de um caminho que Deus coloca diante de nós, que precisa ser mudado, que precisa ser colocado em prática, novo, algo que nós estamos fazendo e muitas vezes nós não vemos, não enxergamos. A palavra de Deus nos mostra a direção e consegue também nos colocar num caminho de humildade, de reconhecimento daquilo que nós temos feito, de reconhecimento das nossas falhas, de reconhecimento de onde em nossa vida nós temos agido buscando colocar falsos deuses ou falsas imagens na posição que é própria do nosso Deus. Mas afinal, o que são os ídolos da nossa vida? Nós temos, nos últimos anos, ouvido muitas pessoas falarem sobre, por exemplo, jogadores de futebol sendo ídolos de torcidas. Quantas vezes esse mesmo jogador, que é colocado num alto padrão ou em cima de um pedestal, ele é ali quase que endeusado pelas pessoas e pela torcida, como se fosse alguém que não cometesse falhas. Nós colocamos então jogadores, clubes de futebol e, voltando para essa prática dos esportes, quantas vezes o nosso corpo pode se tornar um ídolo do nosso coração? Nós desejamos tanto um corpo belo, um corpo bonito, um corpo que é agradável aos olhos, principalmente dos outros, um corpo elogiável, algo que as pessoas vão olhar e ter como um alto padrão que a sociedade colocou, que é um alto padrão, esse corpo, esse belo, e quantas vezes em prol da busca de um corpo ideal, o nosso corpo, né, o nosso físico se torna um ídolo do coração. Muitos também terão a identificação desse ídolo no trabalho, na vida profissional, né? Ela se coloca acima de tudo. Essa vida profissional ocupa um trono na vida dessa pessoa. Muitos vão viver e ter os seus ídolos nos próprios filhos. Os filhos se tornam a imagem mais importante de sua vida. Assim também acontece a esposa colocando o marido como um ídolo, ou o marido colocando a esposa. Às vezes até mesmo igrejas se tornam ídolos para algumas pessoas. Eles passam a defender, adorar e colocar no mais alto padrão a igreja, mesmo que ela tenha falhas, mesmo que ela tenha imperfeições, ele muitas vezes coloca ela como um grande ídolo. Muitos são os que colocam como ídolos antigos teólogos e até atuais teólogos. Quantas vezes as pessoas defendem como ídolos pastores, líderes religiosos e até líderes governamentais. Então, olhando desse modo, são muitas as áreas da vida onde nós podemos identificar ídolos no nosso coração, desde a nossa família, a nossa casa, desde aqueles que convivem conosco como amigos, como conhecidos e colegas, até mesmo na área do entretenimento, algumas áreas que nós valorizamos muito, como os esportes, nós podemos identificar e encontrar várias figuras de ídolos que são tomadas diante da nossa vida e muitas vezes colocados nesse alto pedestal. Como então nós podemos finalmente, sermos vitoriosos sobre esses ídolos do nosso coração? No dia a dia, na nossa prática,
naquilo que a gente precisa fazer, né, como atuação na nossa vida. Nós precisamos, então, buscar, como nós dissemos no início, conhecer a si mesmo. E a forma de conhecer a si mesmo e ser vitorioso sobre esses ídolos é você orando, buscando a Deus com humildade, que você humildemente busque a graça de Deus para que Ele possa te ajudar a ser vitorioso, a ser, como diz as Escrituras, mais do que vencedor sobre esses ídolos que se levantam. Sempre se levantarão ídolos no nosso coração, tentando roubar essa posição e esse lugar de Deus. Então, no meu dia a dia, eu preciso lutar e identificar. É quase que uma luta contra si mesmo, contra os seus próprios desejos, contra os seus próprios planos, contra aquilo que muitas vezes nós queremos demais, mas nós precisamos buscar a Deus em oração. Saber se é isso que Deus tem para a nossa vida e como Ele quer que nós convivamos com aquilo que nós queremos. Então a oração, ela nos ajuda muito. Quando nós nos dobrarmos e nos colocarmos diante de Deus, humildemente, buscando a graça e a soberania dele sobre nossas vidas, o domínio dele sobre nós, nós sim seremos vencedores sobre os nossos ídolos, sobre tantas realidades da nossa vida, tantos direcionamentos que muitas vezes nós tomamos e que não estão de acordo com aquele que deve ser o que senta no trono e está sobre o trono de nossa vida, governando todas as coisas. Você deseja entrar em contato conosco ou acompanhar as atividades da nossa igreja? É muito fácil, basta enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela ou seguir a nossa igreja em nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela companhia durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte, a ministração da palavra, nosso programa vai ao ar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E que Deus abençoe ricamente a sua vida.